O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a graça da bondade e da misericórdia de Deus toque no nosso coração no dia de hoje e no início de toda esta caminhada que vamos fazer durante esta semana. Que alegria podermos iniciar a semana, então, com a celebração da Eucaristia e hoje, de maneira muito especial, celebrar a vida deste santo muito importante na história da Igreja, na espiritualidade da Igreja, São Jerônimo Emiliani, que ele e aqueles os quais ele fundou, os servos dos pobres, se colocam a serviço de Deus na pessoa dos pequenos, na pessoa dos pobres. Um grande exemplo para a Santa Igreja, um grande exemplo para mim, um grande exemplo para você, para que nós possamos seguir Jesus, para que nós possamos fazer o querer e a vontade de Deus. Nós temos este exemplo tão grande de São Jerônimo Emiliani, por volta do ano 1500, mais ou menos. Também, amados irmãos, as leituras da liturgia de hoje nos ajudam a perceber, nos ajudam a ver as coisas que certamente estavam no coração deste santo, não é? Porque a palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus, não é? É luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é como um sinal, não é? Pelo qual nós precisamos e queremos e devemos caminhar. Vamos dar uma olhadinha, né? Fazer um passeio rápido pela primeira leitura, que na verdade é um pedacinho, é uma perícope, né? Um pedacinho de um texto maior que está lá em Gênesis, que vai do capítulo 1 até o 11. A gente fala assim, Gênesis 1 a 11. Né? A gente que estuda um pouco de Sagrada Escritura e as pessoas que se dedicam um pouco a essa cultura, sempre tem essa fala. Estou fazendo uma reflexão, um estudo de Gênesis 1 a 11. Esse Gênesis 1 a 11, embora esteja lá no comecinho da Bíblia, embora fale do começo, não é? Certamente não está se referindo à criação que Deus fez, né? Mas a leitura, a compreensão que aquela comunidade teve da criação feita por Deus, não é? Como que a comunidade de fé, a comunidade credente, né? A comunidade que crê, olha para o mundo e olhando para o mundo vê a mão de Deus. Esta comunidade que gerou, que produziu, né? Que foi sensível ao querer de Deus e produziu esse Gênesis 1 a 11, percebeu uma coisa muito importante. E Deus viu que era bom. Esta constatação
dentro desse grande bloco de Gênesis 1 a 11, é uma constante que se repete. E Deus viu que tudo era bom. Por mais que a nossa leitura de hoje termine na criação, ainda no 4º dia, faltam ainda mais 2 dias de criação, e depois no 7º dia o Senhor Deus descansa. A gente sabe que nesse bloco do Gênesis 1 a 11, uma das coisas muito importantes é que Deus, tendo visto que tudo era bom, criou o homem e a mulher, mulher e homem, os criou porque os criou iguais. Né? Os criou iguais. Criou o homem e a mulher e o homem o criou, diz a palavra, a Sagrada Escritura. Então, o que quer dizer esse viu que tudo era bom, tendo visto que tudo era bom? Significa que nós humanos, nós filhos de Deus, filhas de Deus, temos todas as ferramentas possíveis e necessárias para construir o reino de Deus, para viver no reino de Deus. A gente não precisa esperar mais nada. Teologicamente falando, você não precisa esperar mais nada, a não ser essa grande esperança, né, de estar junto de Deus de forma definitiva. Por isso nós vivemos a liturgia. A liturgia é essa construção do cotidiano, porque a gente não precisa esperar. Embora que, infelizmente, né, a gente veja em momentos outros, né, os profetas dos dias de hoje, os tais de vidente, não sei se você já ouviu falar em vidente, que diz, olha, Deus mandou dizer isto, Deus mandou eu dizer aquilo, vai acontecer um buraco e vai abrir outro. Que pena, né? Falta da Sagrada Escritura, falta da palavra. Deus viu que tudo era bom. E usando das coisas que Deus fez, são suficientes para que a gente possa fazer o querer e a vontade dele. E aí a gente vem aí para o Evangelho, e no Evangelho sempre a gente tem que ter eu diria assim, que um tripé, uma visão do tripé. Primeiro um olhar lá para as coisas que Jesus viu, fez, né, para o agir de Jesus. Um segundo olhar nosso é esta mensagem, essa ação de Jesus foi contada, compartilhada com quem? Quem era a comunidade que ouviu, que escreveu esse texto, não é? E aí a gente precisa, então, fazer uma caminhada de, no mínimo, 60, 70 anos entre o nascimento de Jesus, a ação de Jesus, e depois, lá perto do ano 70, quando essa comunidade de São Marcos resolveu escrever. Então, quando esse evangelho foi escrito, eles estavam narrando, contando para alguém, naquele momento, algo que se deu, no mínimo, 40, 50 anos atrás. Então, a gente precisa ter essa capacidade, a gente diz assim, exegética, né, de saber que o texto que nós estamos lendo nesse momento, caiu nos ouvidos de alguém que estava vivendo aí perto dos anos 70. Ou seja, 70 anos depois que Jesus nasceu. E que o texto relata, não é, um contexto lá de 70 anos atrás. E um terceiro olhar somos nós que lemos o texto hoje. Não é? A gente precisa colocar os nossos pés, o nosso coração aqui nesse lugar, colocar os nossos pés bem firmes aqui nesse lugar e esticar, como diz um grande biblista, Frei Carlos Mester, esticar o nosso pescoço até lá atrás, né? Mas os nossos pés não podem sair do chão. Porque se os nossos pés saem do chão, a gente não consegue trazer o evangelho aqui. Então veja, irmãos, que coisa interessante. Como Jesus
foi um homem que conseguiu, por ser filho de Deus, por óbvio, a atenção do povo. E para onde ele ia, onde ele estava, aquela comunidade do entorno, do contorno do lugar onde Jesus estava, era movida por essa grande novidade. E qual a grande novidade? Deus está no meio de nós. Esse é o nome de Jesus, o Emanuel, né? Deus conosco. Deus está no meio de nós. E ele realiza coisas que a gente nunca viu. Diz também o texto de Marcos. Não aqui, mas num outro espaço, num outro momento. Mas a comunidade em Marcos diz. E ele faz, esse Deus conosco faz coisas que a gente nunca viu. Essa novidade tem a força, a capacidade de mover as pessoas. E de mover as pessoas, aliás, e de mover quais pessoas de maneira especial? Aqueles os quais a realidade que Jesus fazia, eles nunca tinham visto. E aí então fica muito interessante perguntar, mas o que é que Jesus fazia que eles nunca viram? Jesus se deixava tocar na sua veste. E deste tocar em Jesus, vinha de Deus uma força capaz de mudar a realidade destas pessoas. E aí esse povo sofrendo, esse povo à margem, né? Esse povo que não tinha as suas necessidades respondidas, esse povo que possivelmente não tinha acesso às coisas que Deus fez e que viu que eram boas, ou que foram boas, ou que são boas, viam Deus tocar novamente, assim como tocou lá na criação, tocar novamente na vida deles. Vocês sabem que na época que Jesus nasceu, né, que nós dizemos ano zero, né, ano 1, ano 0, o país onde Jesus nasceu estava ocupado pelos romanos. Ocupado pelos romanos. É uma coisa muito interessante de ser vista. Porque essa ocupação não só entrou no físico do mundo, mas também entrou nas mentes, nas cabeças das pessoas. Né? A gente fala lá, a tal de helenização, fazer o povo deixar de ser o que era para pensar e ser de uma outra forma. E os romanos tinham uma coisa muito interessante. Eles insistiam com muita eficácia, eles faziam um trabalho com muita eficácia para fazer com que o conquistado assumisse o papel de bárbaro. Ah, nós não somos nada. A gente não tem aqui um sonho de ir para o tal dos Estados Unidos. A gente não tem aqui um sonho de ir para Portugal, não sei para onde. Mas essas pessoas se enriqueceram conosco. Portugal se enriqueceu com as riquezas daqui do Brasil. Mas a gente tem esse sonho. Né? Tem muita gente indo, perdendo até a vida nos caminhos para ir lá para o sonho americano, para o Dreams. Né? E nós aqui, como que estamos? Como que ficamos? Então aquele povo lá de Jesus também foi sugado pelos romanos. E é nesse contexto que Jesus nasce. Nasce numa extrema pobreza, numa extrema necessidade. Veja que necessidade. Um imperador romano fez com que todos os pobres se deslocassem para ser contados. E é nessa ordem estrangeira, nessa ordem esquisita, por assim dizer, que é o contexto do nascimento de Jesus, que nasce lá na gruta, nasce pobre, nasce destituído das coisas. E depois, para ir concluindo, amados, quando essa história é contada, 70 anos depois do nascimento de Jesus, o que está acontecendo? Os pobres não aguentam
mais. É tão grande a imposição romana, que os pobres se revoltam. Eles se revoltam. E no ano 70 acontece aquela grande guerra, não é? Aquela grande guerra, e os pobres vencem o poder. Os pobres vencem Roma. O povo desorganizado, com fome, não é? Vence as legiões romanas. E aí, então, veja, qual é a mensagem aqui? Gente, vamos ter força. Vamos ter força que da nossa pobreza, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, Deus vai estar no nosso meio, vai juntar as nossas dores, Deus vai juntar os nossos sofrimentos, Deus vai juntar as nossas angústias e nós seremos em Deus vitoriosos. Concluo dizendo assim, de onde que vem essa vitória? A vitória, como a gente viu aqui de São Jerônimo Emiliani, que tomado dessa consciência, se doou totalmente aos pobres, para construir no meio deles esse reino de Deus. Que Deus nos dê essa força, essa capacidade de, do meio dos pobres, fazer acontecer o seu reino para todos. Por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.